Muito bem, vamos voltar então para o nosso segundo momento da noite e agora sim nós vamos entrar em uma emoção específica que é a questão, como nós já tínhamos adiantado, a questão da ira. Tá? Então abordar essa questão, a questão da ira, é fundamental, porque a ira é um problema universal. Se você pensar em todas as épocas e culturas, todo ser humano precisa aprender a lidar com a ira. Qual que é a primeira expressão que nós vemos de ira nas Escrituras? De forma bem específica falando. Você lembra? Caim. Ou seja, no primeiro descendente ali de Adão e Eva, nós já temos um problema de ira. Caim se irando a tal ponto de chegar a matar o seu irmão. É interessante que Jesus vai nos ensinar lá no Novo Testamento que não basta, falando da questão do coração, como nós vimos ontem, não basta não matar alguém, porque se você no seu coração já se irou contra o seu irmão, você já está lidando com o problema e com o pecado da ira. Então a ira é um elemento universal, um problema que o ser humano lida em todas as épocas, em todas as culturas. Manifestações de ira, elas são justificadas de diversas formas na nossa cultura. Transferência de culpa, como nós falamos desde Gênesis capítulo 3. Ambientes desfavoráveis, formação familiar, predisposição genética, teorias de temperamento. São todas formas de alguma forma, justificar a questão da ira. E quando nós falamos essas coisas, entenda bem, nós não estamos falando que muitas dessas coisas não têm influência. Porque, de fato, se alguém te provoca, você vai ter um problema para lidar com a ira. A grande questão é que muitas vezes na nossa cultura isso não é visto como influência, isso é visto como determinante. E tem uma diferença muito grande aqui. Porque de fato, estar num ambiente desfavorável me deixa mais suscetível a sentimentos. Mas, como Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Nós somos chamados a dominar e lidar com o nosso coração em meio a circunstâncias desfavoráveis, a ambientes ruins, a uma formação familiar deficitária, a questões, às vezes, familiares mesmo, e até a predisposições que podem existir de acordo com a personalidade de cada um. Mas em nenhum momento a Bíblia faz uma regra de exceção e fala assim, olha, crente, cuidado com a ira, a não ser que você... Não tem isso. Todos nós temos que lidar. Independente da família, do ambiente, da nossa personalidade, todos nós somos chamados a lidar com essa questão biblicamente falando. A Bíblia fornece uma grande quantidade de exemplos, conselhos e exortações quanto a esse assunto. Nós vamos fazer um recorte, evidentemente. Se nós fôssemos olhar todos os exemplos bíblicos, todos os conselhos bíblicos, todas as exortações bíblicas sobre esse assunto, nós faremos uma conferência só sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. Nós temos vários exemplos de personagens bíblicos que tiveram que lidar com a ira, exemplos positivos, exemplos negativos. Então nós veremos um pouquinho desse problema, dessa ira pecaminosa. E nós estamos qualificando ira pecaminosa, porque daqui a pouco nós faremos uma distinção, porque existe uma ira que é chamada de ira justa. Ok? O sentimento, e isso nós vamos ver para várias das emoções que nós vamos ver aqui durante a semana, tá bom? Quando nós falarmos, por exemplo, de ansiedade, existe uma preocupação saudável. Mas existe uma ansiedade pecaminosa.
Existe um certo temor que é bom, mas existe um temor paralisante. Assim como existe um sentimento de indignação que é santo, mas existe a ira pecaminosa. Então a grande questão é como nós diferenciamos e lidamos com essas coisas, mas existe um problema, que quando nós aprofundamos, é que o problema da ira pecaminosa, diferente do que nós pensamos, não se restringe aos relacionamentos humanos horizontais. Geralmente nós pensamos no problema da ira aqui, horizontalmente, contra alguém, especificamente falando. Mas ela sinaliza um problema vertical. O problema de Caim não era somente com Abel. Era com Deus. Era com Deus. O diálogo deixa isso claro. Nós vamos ver outro personagem aqui que teve um problema de ira também, que era literalmente ali sem necessariamente... Tinha pessoas envolvidas, é claro, mas diretamente no diálogo, no discurso com Deus, que é o profeta Jonas. Onde ele pede a morte para si de tão irado que ele estava com Deus. Então a ira é uma manifestação que se dá nos relacionamentos, mas que também reflete algo do relacionamento com o próprio Criador. Então o que é ira? Vamos começar definindo. E aqui eu trouxe a ajuda de um estudioso sobre esse assunto, tem um livro dele, eu não sei se alguém tem, já leu ou conhece, Dr. Robert Jones. Ele tem um livro pela editora Nutra, do pastor Jairo, que esteve aqui ano passado com os irmãos, que chama Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. É o título do livro. Muito bom o livro. Inclusive será, propaganda, tá? Inclusive será o preletor principal da conferência da BCB em São Paulo esse ano. Estará aqui conosco, lá em Águas de Lindóia. Se você tiver condições de se programar para estar lá no final de julho, será o preletor, Dr. Robert Jones será o preletor da conferência esse ano. E ele define a ira da seguinte maneira: a ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Essa definição, ela tem algumas camadas, como alguns chamam, né? Algumas sentenças que nós vamos destrinchar. Mas note, a ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Então vamos lá. O que é a ira? A ira é uma resposta ativa. A ira não é o que nós somos, mas aquilo que fazemos ativamente. Isso é importante já de definição. Muitas vezes nós confundimos nossas emoções com a nossa identidade. A ira não é o que eu sou. E nem qualquer emoção não define quem eu sou. Emoções podem, por isso que nós estamos falando sobre isso, inclusive essa semana, podem e devem ser transformadas pela palavra de Deus. Se você, por exemplo, é identificado por ser alguém iracundo, é a palavra que Provérbios usa, eu não sei como que é a expressão que se usa aqui para designar alguém irado. Em São Paulo, a mais comum é pavio curto. Não sei se é usado aqui. A ira não define quem nós somos. A ira é uma reação emocional e ativa que pode e deve ser transformada a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então não confunda a identidade com a ação ou a reação emocional. Segundo, ela é integral. Também não se restringe apenas às emoções, porque envolve nossas crenças, desejos e comportamentos. Ira não é só uma emoção. Eu fico irado com algo, ou deixo de ficar irado com algo, não é apenas algo que está envolvendo aquilo que eu sinto. Eu fico irado com algo porque eu creio que aquilo é bom e eu desejo aquilo e me foi tirado. Se eu não desejo aquilo, e eu não tenho, eu não vou ficar irado. Entende? Imagine uma
comida que você ama. E aí, você chegou em casa, você sentiu aquele cheiro daquela comida que você... Desculpa, eu sei que talvez você esteja com fome aqui nesse horário, mas você sentiu aquele cheiro daquela comida que você mais ama, aí você chegou, você foi lá no forno, foi tirar para pegar, tinha acabado, não tinha mais nada, só ficou o cheiro. Você tem uma frustração ali. Talvez te leve a ficar irado, amargurado. Ninguém pensa em mim nessa casa. Comeram tudo. Não deixaram nada para mim. Agora, se você sabe que alguém fez uma comida que você não gosta, não suporta, você chega em casa, acabou, você vai ficar feliz, ainda bem. Não vou ter que comer. Porque envolve o que cremos, envolve nossos desejos. E não apenas as nossas emoções. Nesse sentido, ela é integral. Ela é de juízo moral negativo. E a ideia aqui de juízo moral negativo é que a ira é uma reação diante de um senso de justiça que foi ferido. Nós estamos avaliando se o senso de justiça está correto ou não. Mas geralmente a ira é uma reação a um senso de justiça ferido. A um senso daquilo que é correto que foi ferido. Eu merecia isso, me foi tirado. Não é justo. Por isso eu fico irado. Eu queria algo e não foi me dado. Isso é injusto, nós usamos essa expressão. Então isso foi tirado, é uma reação de um senso de justiça que foi ferido. Eu merecia isso, eu queria isso, eu desejava isso, mas isso me foi tirado. Esse preletor, que nós estamos citando aqui na definição dele, Robert Jones, ele já esteve no Brasil outra vez, eu lembro, isso me marcou. Quando ele estava falando sobre a ira, ele compôs uma pequena canção, né, sobre a ira e sobre as motivações que levam à ira. Né? Eu não vou cantar por amor aos irmãos, não é meu talento, tá bom? Mas o quase jingle que ele criou era assim: eu quero o que quero quando quero. Não, eu quero o que quero como quero. E quando quero, é melhor que esteja lá. Era o pequeno jingle que ele fez. Porque se não tiver, a minha reação vai ser ira. Aquilo que eu desejo profundamente quando me é tirado, isso me leva a uma reação emocional. Muitas vezes por meio da ira. E por fim, a última parte da definição, contra um mal por nós percebido. Uma reação com base em nossas percepções, que podem estar certas ou erradas. Contra algo injusto ou indevido. Então eu acho que isso não é justo. Então eu tenho uma reação àquilo. Eu fico indignado. A minha percepção pode estar certa ou pode estar errada. Mas é uma reação diante de uma percepção. Uma avaliação. Em um juízo moral ali envolvido. E isso me leva à ira. Note que não é algo que simplesmente acontece. Por mais que seja um processo dinâmico e rápido, que tem respostas imediatas, ela envolve uma série de coisas. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. E a reação que teremos, o nosso comportamento diante disso. Então, para nós avançarmos um pouquinho na nossa definição e de como nós lidamos com isso, nós precisamos fazer uma distinção, que é entre a ira justa e a ira pecaminosa. Nem toda a ira é pecaminosa. É muito fácil de perceber nas próprias Escrituras que nós temos, por exemplo, a ira de Deus. Não vamos ler todos os textos que estão aí entre parênteses para os irmãos. João 3,36, por exemplo, fala da ira de Deus que permanece sobre aqueles que não creem no Filho. Romanos 1 vai falar da ira de Deus sobre o homem. Deus é um Deus que se ira. E se nós falarmos que toda a ira é pecaminosa, nós temos um problema aqui. Porque Deus não peca, Deus é santo.
E aqui tem uma questão mesmo de por que Deus nos criou com esse tipo de emoção? Porque existe de fato uma ira justa. Se você vê algo, de fato, uma atrocidade, uma injustiça, se você sai na rua e vê uma criança sendo espancada, abusada, isso não te traz nada, tem algo errado. Deus nos deu essa sensação de indignação. Mas, como nós falamos, o pecado contaminou todas as coisas. E muitas vezes a nossa ira, ela não é a ira justa, ela pode ser a ira pecaminosa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Jesus, nós vemos Jesus indignado em alguns momentos do seu ministério. Seja pela dureza de coração dos líderes religiosos, seja por a casa de Deus ter seus fins distorcidos ali, em vez de ser para a oração, né? Quando Jesus purifica o templo. E nós temos até a exortação do apóstolo Paulo, para que não pequemos ao irar. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Então existe, de fato, uma ira que é justa. E como nós falamos, em várias emoções nós vamos lidar com isso. Existe uma linha, e o problema muitas vezes é que essa linha é fina, entre uma emoção que Deus nos criou e que é boa, Deus nos criou com certa preocupação, que é legítima e saudável, com um certo temor que nos leva a não sermos imprudentes, mas ao mesmo tempo isso pode se tornar algo que domina a vida. E levar para um outro aspecto, da falta às vezes de confiança em Deus, ou de reagir e usar essas emoções de forma pecaminosa. Então essa linha muitas vezes é o que nós precisamos avaliar quando nós estamos falando sobre as nossas emoções. Então, as escrituras revelam, pode passar o próximo slide, que de maneira geral, a ira humana tende a ser pecaminosa. Depois da queda, essa é a tendência. A Bíblia vai falar muito sobre essa ira pecaminosa. Isso se dá por aquilo que nós já vimos na palestra anterior, por causa dos desejos egocêntricos e enganosos do coração humano. E o nosso julgamento muitas vezes também é distorcido e falho. E as reações se tornam pecaminosas. É por isso que nós temos várias exortações na Bíblia, como por exemplo a exortação de Tiago, que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas tardio para falar e para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. As Escrituras vão falar muito sobre essa questão. As Escrituras vão mostrar que Paulo, em Gálatas, vai mostrar que dentre as obras da carne, o contraste, obras da carne e fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, nós conhecemos geralmente a parte do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Mas Paulo, antes disso, fala das obras da carne. Daquele que está sendo conduzido e inclinado pela própria carne. Dentre a lista de coisas que ele fala, prostituição, impureza, lascívia, lá no meio você tem iras, discórdias, dissensões, facções. Ira que leva a conflito, dissensão, divisão no meio do povo, facção, como obras da carne. E além disso, ainda em Efésios 4, texto que nós citamos, versículo 26, Paulo termina falando longe de vós, falando para os cristãos, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, bem assim, toda malícia ou toda maldade. Note, eu peguei só apenas alguns exemplos do grande número de versos bíblicos, de trechos bíblicos, que tratam sobre esse assunto e que mostram que ele é um problema que nós precisamos enfrentar. E esse problema ele não é um problema apenas daqueles, como nós falamos ontem, que externam a ira. Porque a ira ela pode ser externada.
É a pessoa que nós chamamos de explosivo. Mas ela pode ser internalizada. Ela pode existir, mesmo que os outros não percebam. Jesus fala, nós citamos o texto, que se no seu coração você se irou contra o seu irmão, né, existe algo ali, não é só o que vem para fora. É algo que todos nós precisamos lidar lá dentro. Então, Robert Jones novamente nos auxilia com essa questão. E ele apresenta 3 características da ira justa, para nos ajudar a diferenciar entre a ira justa e a pecaminosa. A primeira ela é caracterizada como uma reação contra o pecado, e não contra algo que me incomoda ou aflige. Qual a diferença da ira justa? É que ela é uma indignação contra o pecado. Nós acabamos de falar de lidar com o eu, por isso que nós começamos com isso, né? Geralmente as nossas iras não têm a ver com o pecado e ofensa contra Deus. Vou falar da minha, para não generalizar, mas pense aí, talvez seja assim com você também. Geralmente ela tem a ver com algo que eu queria e que não aconteceu. Algo que alguém me tirou. Algo que alguém fez contra mim. Geralmente não tem nada a ver com Deus. Tem a ver comigo. A ira justa é uma reação contra o pecado. Além disso, segundo, ela é caracterizada pelo foco em Deus, no seu reino e sua vontade, não em meus desejos e interesses. E ela é acompanhada de outras qualidades piedosas, que são expressas de forma piedosa. O contraste de Efésios 4:31, que nós acabamos de ler, longe de vós toda a ira, cólera, gritaria, blasfêmia. O verso 32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É o contraste. Em vez de se deixar levar pela ira, pela cólera, pela gritaria, você deve ser benigno, bondoso, compassivo, perdoando, como Deus em Cristo nos perdoou. Esse é o contraste que as Escrituras apresentam. Por outro lado, as Escrituras também nos apresentam algumas características da ira pecaminosa. Nós vimos as características da ira justa, mas existem algumas características da ira pecaminosa. A primeira é que a ira pecaminosa tem sua origem nos desejos idólatras e egoístas que governam o coração humano. Nós falamos sobre coração ontem. Olha o texto de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Quando eu leio esse texto, eu imagino Tiago pregando esse texto. Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, né? Imagine aquela igreja que do dia para a noite tem milhares de pessoas. Tiago falando assim, de onde que procede as guerras, os termos fortes que ele usa, né? As guerras e as contendas que existem entre vós. Pense, qual que é a resposta normal? O bom de pregar fora da minha igreja é que eu não conheço os problemas das igrejas aqui, né? Então eu não estou dando direta para ninguém, né? Pastor Gilverci não me falou nada, tá bom? Mas imagine que tem um problema de relacionamento entre duas pessoas dentro da igreja. Ou vamos aproximar isso para uma realidade mais comum. Imagine ter um problema, você teve um conflito com seu cônjuge. Onde está o problema? De onde procede as guerras e contendas que há entre vós? É a pergunta de Tiago. Eu brinco, lá na igreja, que aconselhamento conjugal é muito fácil. Porque você já sabe o problema antes mesmo do casal chegar. Para a esposa, o problema é o marido, e para o marido é a esposa. Você já sabe, você não precisa de muito diagnóstico. Nós temos a tendência de olhar da onde procede.
teve um conflito, da onde procede? Procede do outro. Foi ele que começou. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Eu ouço esse argumento o tempo inteiro. Né? Foi ele que começou. Foi o outro que tratou assim. Tiago, antes mesmo das pessoas responderem, ele continua e diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago identifica, ele diagnostica o problema. Ele vem lá dos desejos que governam o nosso coração. Eu desejo algo, e se eu não tenho, eu brigo por isso, eu contendo, eu faço guerra para ter o que eu desejo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago é cirúrgico aqui. Quando ele trata das guerras, das contendas, da ira, do conflito. Ele fala, isso tudo é um problema da idolatria do coração. Daquele desejo que está governando. E que se eu não tenho, eu estou disposto a matar. É a expressão que Tiago usa aí. Espero que ele não esteja sendo literal. A matar e a fazer guerra. Para esbanjar nos meus prazeres. É a expressão que Tiago está usando aqui. A ira pecaminosa, ela tem origem em desejos. E às vezes desejos que podem começar como desejos legítimos, mas que se governam o coração e tomam o lugar de Deus, por isso que a gente usa essa terminologia de idolatria do coração, se tornam desejos idólatras. Nem sempre um desejo que governa o coração é ruim em si. Existem desejos ruins em si, que são pecaminosos. Mas existem desejos que são coisas boas, mas que se tomam o lugar errado, governam o nosso coração. Nós temos exemplos bíblicos disso. Raquel queria ter filhos. E isso é uma bênção. Um desejo legítimo. Inclusive é visto nas Escrituras como bênção do Senhor. Mas ela não podia ter filhos. E isso dominou o coração dela de tal forma que você vê a confusão que isso dá na vida dela, do seu marido. As decisões erradas que eles tomam por causa disso. E a ironia, a santa ironia da história divina, é que Raquel morre dando à luz um filho. Seu desejo a consumiu de tal forma que ela morre dando à luz um filho. Então, às vezes, desejos bons podem tomar um lugar indevido no nosso coração. Desejos piedosos podem tomar o lugar de Deus. E a ira é uma resposta a desejos que passam a governar o coração. Além disso, a ira pecaminosa pode ser resultado de uma insatisfação com a obra soberana da vontade de Deus. Deus soberanamente decidiu algo e me colocou em uma situação, mas eu não quero. Eu estou insatisfeito, eu estou frustrado com isso. E eu brigo com Deus por causa disso. O maior exemplo disso está em Jonas, capítulo 4. Lembra da história de Jonas, né? Nós não temos tempo para lembrar todos os detalhes, mas a história de Jonas ela nos ensina muito. Deus manda Jonas pregar para um povo inimigo de Israel. Jonas não quer, de jeito nenhum. Deus manda Jonas ir para cá. Jonas pega um barco para ir o mais distante possível.
da onde Deus mandou ele ir. E a história de Jonas não é sobre o grande peixe. O grande peixe é só um instrumento que Deus usa para que Jonas voltasse até o lugar onde ele devia ir. E aí Jonas vai, contrariado ainda, sem querer fazer o que Deus tinha dito. E quando Deus resolve salvar aquele povo que Jonas odiava, o texto narra: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia. Aí Jonas faz uma acusação contra Deus agora. A acusação é: eu sabia que você é Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa é a acusação de Jonas contra Deus. Eu estou irado, porque o Senhor é muito bonzinho. O Senhor é muito misericordioso. E eu não queria a sua misericórdia, eu queria o seu juízo sobre esse povo. Jonas reage por não se satisfazer com o plano de Deus, a soberania de Deus. Terceiro lugar, a ilha pecaminosa falha no cumprimento do amor bíblico, resultando no ataque e ofensa a outras pessoas. Nós já lemos textos que falam sobre isso, sobre gritaria, blasfêmia, maldade. E a ira pecaminosa geralmente está associada a uma série de outras ações e reações pecaminosas que geram confusão e destruição. Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 10, é o texto seguinte que vai aparecer, diz assim: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Note a sequência, é uma sequência lógica que Paulo está apresentando. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, ele vai falar daquele processo de despojar da antiga maneira de viver do velho homem e se revestir do novo homem. Mas a ira pecaminosa muitas vezes leva a tudo isso. Isso nos leva à pergunta que nós queremos responder nos últimos minutos que nós temos aqui. Como nós lidamos com isso então? Nós definimos, entendemos o processo de como a ira se dá, desse desejo que às vezes governa o coração. Como nós lidamos, como nós ajudamos pessoas que estão reagindo de forma irada, insatisfeita, indignada com situações de maneira pecaminosa, falando como não devia falar, agindo com os outros de maneira como não deveria agir, motivados pela ira. Como a gente lida com isso? Alguns conselhos. Primeiro, reconheça a seriedade do pecado perante o Senhor, confessando e se arrependendo diante de Deus e daqueles que foram afetados pela ira. Eu sei que esse é um conselho não muito popular na nossa cultura. Nossa cultura quer minimizar o pecado. Às vezes até nós fazemos isso de alguma forma. Então, não, está tudo bem, não tem problema. E às vezes a gente faz isso até de maneira bem intencionada, mas muitas vezes isso nos leva a não levar em conta a seriedade do pecado e o arrependimento necessário. Eu lembro que eu aprendi essa lição com um pastor amigo meu. Uma vez nós estávamos juntos num acampamento, eu fui pregar no acampamento da igreja dele, e aí uma criança, ela falou alguma coisa indevida, para mim. Sabe como é criança, né? Aí o pai viu, foi lá, aí mandou a criança vir pedir perdão para mim. Aí ele veio, pediu perdão, eu falei, não, tá tudo bem. Aí o pastor do lado, sabiamente, falou assim, mas
você não pode fazer mais isso, você tem que se arrepender. Tal, tal, tal. Por quê? Porque eu, de alguma forma, estava ensinando para aquela criança que aquilo não era necessário, estava minimizando o que ela tinha feito. Com a minha reação, que às vezes a gente faz. Não, tudo bem, não tem problema. E de alguma forma eu estava ensinando para aquela criança que quando ela erra, não é tão importante assim pedir perdão e confessar o pecado e se arrepender do pecado. Então, quando nós estamos diante do Senhor, lidando com reações pecaminosas, nós precisamos nomear nossos pecados, confessá-los e se arrepender deles. E pela graça de Deus, por isso que 1 João 1,9 está aí, nós temos um Deus perdoador, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o processo de mudança, todo processo de mudança começa com arrependimento. Algo que às vezes está sendo quase esquecido na nossa época e na nossa cultura. Mas todo o processo de mudança, de conversão, ele começa com arrependimento. Segundo, relembre que Cristo levou sobre si a ira de Deus em nosso lugar, perdoando os nossos pecados. A obra de Cristo, o que Cristo fez, é a motivação, o combustível para a transformação de vida. Lembrar que na cruz, Cristo recebeu aquilo que nós deveríamos levar. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele morre em nosso favor. Isso nos lembra da graça e nos leva a considerar essa graça maravilhosa que transforma a nossa vida. Terceiro, avalie quais desejos estão governando o seu coração. Eles estão relacionados com Deus ou com a sua própria glória e vontade? Tiago nos diz, no capítulo 1, versículos 13 em diante, que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça quando esta atrai e seduz. O que está governando o meu coração? É aquela pergunta de diagnóstico. Por que eu fiquei tão irado com essa situação? O que me foi tirado? Talvez eu achei que eu deveria ter sido mais respeitado pelo meu cônjuge e não fui. Talvez eu achei que eu deveria ter sido mais amado e não fui. Talvez um direito meu, que eu pelo menos considero um direito meu, foi tirado. O que está governando o meu coração, que está me levando a ficar irado? Quais são os desejos que governam? Quarto, desenvolva confiança no plano soberano de Deus, aprendendo a viver satisfeito com a sua perfeita vontade em sua vida. Eu sei que nós vivemos em uma época que é mais do que nunca na história da humanidade, nós vivemos uma sociedade de conforto. E isso não é ruim, não. É a graça de Deus. Não estou falando que você tem que dormir no chão. Né? Não, é graça de Deus sobre nós usufruímos das coisas. Mas de alguma forma, isso pode contaminar a nossa mente a tal ponto de nós acharmos que qualquer desconforto é ruim e nós devemos rejeitar. Tiago começa a sua carta, olha que bela maneira de começar um escrito, falando assim: meus irmãos, tenham motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Toda alegria, o passar por várias provações. E Tiago aqui não está falando de sofrer por sofrer, ou de gostar de sofrer. Tiago está falando que certas circunstâncias que Deus coloca em nossa vida são fundamentais para a nossa maturidade. É isso que ele vai falar. Porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros.
em nada deficientes, maduros, completos. Tem certas coisas na vida que só vêm no meio da dificuldade, não tem jeito. E Deus está muito mais preocupado em nos tornar mais parecidos com Ele, com o seu Filho Jesus Cristo, do que nos colocar em uma vida que é um mar de rosas. A santidade é mais importante para Deus do que a nossa felicidade temporal nessa terra. E às vezes Ele coloca situações difíceis para nos amadurecer. Quando nós lembramos isso, nós não reagimos com ira diante de qualquer adversidade. Porque nós passamos a lembrar que a adversidade não está fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus utiliza, de acordo com o seu bom propósito, para nos amadurecer no processo. Eu brinco com o pessoal na igreja, que agora o pessoal parou de pedir esse tipo de oração para mim, né? Porque as pessoas falam assim, pastor, ora por mim, para que eu seja mais paciente. Aí eu falava assim, tá bom, meu irmão, eu vou orar. Agora deixa eu te dizer algo. Ninguém precisa de paciência quando está de férias, numa rede, né, tomando água de coco. Deus tem um método para desenvolver paciência, e é tribulação. Sede pacientes na tribulação. Você quer ser paciente? Deus vai te dar oportunidade de você exercer paciência. Tá bom, pastor, não preciso orar mais não. Né? Brincadeira à parte. Deus usa circunstâncias para nos amadurecer. Tem certas coisas que só são desenvolvidas, certas virtudes cristãs só são desenvolvidas em momentos de dificuldade. Quando você aprende a perdoar? Quando alguém te fere. Quando você aprende a ter domínio próprio? Quando tem uma situação que está querendo te tirar do controle. Deus permite, Deus coloca situações na nossa vida para o nosso aperfeiçoamento. Quinto, busque a ajuda de Deus em oração contínua e faça um plano para se despojar de pensamentos, comunicação e atitudes iracundos, substituindo por pensamentos, comunicação e atitudes piedosas. Efésios 4, 22 em diante, é texto que nós já citamos alguns versículos, fala do processo de despojar e revestir. De deixar o velho homem marcado por ira, indignação, cólera, gritaria, e revestir do novo homem de bondade, amor, compaixão e perdão. Busque a ajuda de Deus para isso. Planeje isso, ore por isso, lute para isso. Muitas vezes nós espiritualizamos a vida espiritual. E se eu quero aprender um idioma, eu estudo. E se eu quero perder peso, eu tenho que me disciplinar ali na academia. E se eu quero crescer profissionalmente, eu preciso desenvolver certas coisas, estudar e avançar em algumas coisas, mas na vida espiritual, se Deus quiser, Ele vai me mudar. Deus nos chama a guerrear. A expressão bíblica, lutar contra o pecado. Fazer guerra contra as paixões da alma. Mortificar o eu. Para agradar a Deus e ser transformado, há uma luta, há uma batalha. Nós precisamos planejar e lutar por isso. Por último, ore por pessoas que estejam pecando contra você e pense em maneiras de abençoá-las e demonstrar o amor de Cristo para elas. Foi isso que Jesus ensinou. Parafraseando o que Jesus disse no final do capítulo 5 ali, né, na nossa divisão do Evangelho de Mateus, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos, ore por aqueles que te perseguem. E aí o que eu mais gosto
desse texto é porque Jesus fala assim: se vocês amam aquele que vos ama e saudam aqueles que vos saudam, que diferença que tem? Os gentios fazem o mesmo. Não precisa ser crente para isso. Estou parafraseando aqui, minha versão agora, tá? Não precisa ser crente para isso, não. O incrédulo faz a mesma coisa. Quando há diferença? Quando você ama o inimigo, aquele que te persegue. Seguindo o exemplo de Cristo, que morreu e entregou sua vida por amor àqueles que estavam em um estado de inimizade contra ele e que foram agora resgatados para serem chamados amigos dele, alvos da sua graça e parte da sua família, adotados como filhos de Deus. Nós somos chamados a viver em santificação, a lutar contra os nossos sentimentos pecaminosos e a sermos transformados a cada dia pela graça de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso novamente diante da sua palavra e junto com o seu povo aqui representado. O Senhor é cheio de graça e bondade. E o Senhor está nos dando novas oportunidades diante da sua palavra para transformar coisas que precisam ser transformadas ainda na nossa vida. Nós precisamos da sua graça, nós rogamos pela sua ajuda. O Senhor sabe da tendência do coração pecaminoso que muitas vezes quer tomar controle do nosso ser, uma vida voltada para si, egoísta. Mas não nos deixe voltar para a escravidão do velho eu e ajuda-nos a viver de fato em novidade de vida, tendo nossas emoções e comportamentos transformados pela sua palavra e pelo seu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém.